Olá, alunos da EJA! Agora chegou o momento em nível 1. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós veremos aí algumas figuras de linguagem. Vamos nessa? Mas antes disso, vamos retomar o que foi visto nas aulas anteriores? Lembram que falamos aí sobre as classes gramaticais, ou seja, classe de palavras? E a última que vimos foi o advérbio, né? O advérbio é a palavra que indica uma circunstância e pode modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Eu trouxe aqui para a gente relembrar alguns exemplos. Vamos lá? O rapaz andou depressa, ou seja, aqui a nossa palavra depressa está modificando o nosso verbo, não é mesmo? Esse é o nosso advérbio. A caixa era tão grande, vejam bem, tão grande, está modificando aqui, ó, o nosso adjetivo. E logo outra, a farmácia mais próxima fica muito longe. Eu tenho aqui, ó, um advérbio modificando outro advérbio. Estão lembrados? Eu trouxe aqui agora para a nossa aula de hoje uma tirinha aqui do Senhor Cebola com o Cebolinha. E aqui começa, vejam bem, bum, bum, bum. Está falando aqui que é um barulho, não é? Nós podemos imaginar que seja um barulho. Logo no segundo quadrinho, Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Vejam bem, ele está com um instrumento fazendo um barulho. Beleza. Aí, na sequência, vemos aí o senhor Cebola sentado com uma cara não muito alegre, ouvindo buá, buá, outro barulho. O que são esses barulhos representados aí na escrita, professora? Essa é uma figura de linguagem e o nome dela é onomatopeia. Isso mesmo. Olha só, a onomatopeia pode trazer para a gente, através da escrita, escrito mesmo, sons humanos, sons de objetos, sons da natureza e sons representando ações. Vamos ver como são representados? Vejam bem, sons humanos, eu trouxe outra tirinha aqui da Magali. E vejam bem, chomp, 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 chomp. O que é esse barulho, gente? E ela continua, chomp, 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 chomp. E ela continua, chomp, 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 chomp. Vejam que aqui, ó, tá de dia e lá quando ela termina, já vemos a lua, né? Engraçado, depois do almoço me dá um sono, ou seja, ela tá almoçando desde de dia até a noite, ficou cansada, né? Ou seja, viu aqui nesses três primeiros quadrinhos, essas palavrinhas, elas vieram representando sons humanos, ou seja, o som da Magali comendo. Olha aqui alguns sons humanos que podem ser, como eles podem ser representados na escrita. Vejam bem, choro, voar, ou então, unhé, fungada, choro contido, ele vai ser representado por sniff, sniff. A gargalhada, ela vai ser representada por ha, 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 ou kkkk, muito utilizado aí na troca de mensagens. Você utiliza essa onomatopeia nas suas mensagens? Riso contido, he, 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 ri, ri, ri. O sussurro, né? Quando alguém vai sussurrar, fala falatório, blá, 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 né? E o beijo, ele pode ser representado por schwack ou smack. Viram só? Como são representados os sons humanos, os barulhos humanos na escrita e sons de objetos. Vejam esse textinho aqui, esse pequeno trecho aí de Vinícius de Moraes. Passa tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, e vai-te embora.
passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, já que estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Viram? O som do relógio representado aí também aí em uma narrativa, né? Olha só, sons de objetos do relógio, tic-tac com C mudo ou com Q-U-E, o sino, blém, ou então blom, dependendo, né? Bomba pode ser bum ou cabum. Carro e automóveis, vrum. Buzina, bibi ou fonfon. E sons de animais e da natureza. Vejam essa charge aqui de Guilherme Bandeira. O coração e o cérebro, viu, gente? Olha o coração, e o cérebro dizendo, late coração, cachorro, late coração. Familiar? Ou seja, ele vai, a onomatopeia também vai imitar sons da natureza, no caso de cachorro. Vejam esse outro quadrinho, ó. O Cascão, né, com o Chaveco. Chaveco, quer ajuda para levar esses jornais? Parecem pesados. Quero sim, amigão. Aí vejam bem grande aqui, ó. Cabrum. O Cascão já fica assustado, né? Então, quando vemos essa onomatopeia, já sabemos que vem uma chuva por aí. Ou seja, o som de relâmpago, né? De trovão. E o Cascão com o Chaveco saem felizes aí, protegidos por um jornal. Olha só os sons da natureza que podem ser reproduzidos aí na escrita. Sons de animais e sons da natureza. Do cachorro, au au, gato, miau, o galo, cocoricó, trovões, cabrum. E água corrente ou cachoeira, chuá. Sons representando ações. Vamos ver aqui mais uma tirinha. Agora da Mafalda. O amigo pergunta, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Ele diz, aham. Aí ela tá vendo a TV, toma, bang bang, aug, viu só? Traduzindo aí, colocando na escrita os barulhos, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Viram só? Ó, os sons que vão representar ações, ó, batida na porta ou na madeira, toque-toque, escorregão, velocidade, né, quando passa correndo, né, vai ter vupt, ou então zoom, soco, briga, o impacto, vão ter sons tipo assim, ó, tum, pof, paf, escrito dessa forma. E o que a gente vai imaginar, né, é o que está descrito de cá. O tiro, bang, bang, galope, pocotó, pocotó, e mergulho, splash, tibum. Sempre vemos aí uma tirinha, por exemplo, uma história em quadrinhos do Chico Bento pulando no rio, né? Aparece lá, tibum. Então, essas foram as nossas onomatopeias. E agora eu convido para mais uma leitura para a gente falar sobre outra figura de linguagem. Vamos lá? Ó, ele dirigia e usava o telefone para não perder tempo. Um dia bateu em um poste. Claro, era questão de tempo. Teve sorte. Ninguém se feriu. Só perdeu dinheiro e muito tempo. O que você percebe aqui nessa tirinha? A pessoa está contando de uma pessoa que não queria perder tempo, né? A gente tem aí um tom irônico. Vamos ver? A ironia é também uma figura de linguagem e eu convido aqui para vocês lerem comigo o que é a descrição dessa figura. Vamos ver.
A ironia é uma figura de linguagem que utiliza palavras com sentido oposto para dar ênfase ao discurso. Com esse recurso estilístico, recorre à combinação de ideias e pensamentos, é classificado como uma figura de pensamento. A palavra ironia tem origem grega euroneia e significa dissimulação, fingimento. Viram só? Vamos ver mais. Olha só. E nós tem outro recurso também muito utilizado junto com a ironia, o sarcasmo. Vejam bem, com ironia, olha só quem chegou, não tá nem um pouco atrasado. Viu só? Um tom mais irônico. Agora temos aqui sarcasmo. Chegou cedão para a reunião de amanhã. Viram só? Tem ironia também, mas com um grauzinho de sarcasmo. E o deboche. E lá vem o prêmio Nobel da pontualidade. Irônico também, mas debochando, não é mesmo? Vamos ver, ó. Quando num texto literário uma personagem planeja uma ação, mas os resultados não saem como esperado, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, a personagem título tem obsessão por ficar conhecida. Ao longo da vida, tenta de muitas maneiras alcançar a notoriedade sem sucesso. Após a morte, a personagem se torna conhecida. Há uma ironia de situação. Planejou ficar famoso antes de morrer e se tornou famoso após a morte. Essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, é uma obra, um clássico, muito divertido, recomendo a leitura. E essa aqui vem aí um exemplo de que uma obra pode ser irônica também. Dependendo aí do contexto em que ela foi publicada, ela vai se tornar, sim, uma ironia. Mais leitura. Vamos ver aqui um diálogo, ó. Reações do álcool. Na aula de química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? O aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e ser amigo de todo mundo. E o professor tirou 10. Verdade, né? O que te causou esse diálogo? Você achou graça? Você riu? Então, nós estamos falando aí do que pode ser representado com a ironia também, o humor. Vejam bem, utiliza situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar efeito de humor, ou seja, uma risada, arrancar uma risada aí do seu rosto. Vamos lá. Certamente você já ouviu e já contou piadas, mas já parou para analisá-las? Já se perguntou o que nesse gênero desencadeia o riso? Lá naquela piada anterior, a gente não sabia o que o aluno ia responder, né? Que a reação que ele ia descrever era de bebidas alcoólicas e não do álcool, né? Propriamente dito. Uma das características que distinguem os seres humanos das demais espécies é a capacidade de rir e também de provocar riso, não é mesmo? Humor também podemos encontrar em algo que traga duplo sentido, a escritas que tragam duplo sentido, igual a palavra álcool, né? Duplo sentido, interpretação literal de algo que precisa ser entendido em sentido figurado, representações estereotipadas de variedades linguísticas estigmatizadas são recursos associados à linguagem presentes em muitas piadas, e não só nas piadas, né? Outro local que podemos trazer aí, que podemos encontrar humor, em charges, não é mesmo? Em tirinhas. E agora, vamos fixar o conteúdo que vimos hoje na nossa aula. Nós vimos aí duas figuras de linguagem. Nós vimos a onomatopeia e também
a ironia, trazendo aí o humor e o sarcasmo junto com a ironia. Vejam bem essa tirinha, olha só, onomatopeia, acentopeia. Vamos começar a chamada. E ela, ok. Fonfon. Aí tem a grum, bum, pou, left. Vejam bem, a centopeia, o nome bem associado à onomatopeia, não é mesmo? Veio trazendo, aí por último diz, sabias, tem sempre um dorminhoco no grupo, trazendo aí o Z que representa alguém dormindo, não é mesmo? E trouxe também com humor, não é verdade? Bom, esse foi o nosso conteúdo da aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!